Bom dia, bom dia, bom dia. Queria deixar aqui um parecer, vai ter que ser em português, porque não serve só para Cabo Verde, serve para o território africano, ok? Nomeadamente quero pegar o exemplo do que está a passar em São Vicente e queria fazer um apelo às pessoas que têm voz, às pessoas que têm influência, às pessoas que têm engajamento, ok? Eu até escrevi aqui algumas coisas que é para digamos, partilhar aqui uma reflexão e deixar que as pessoas depois pensem sobre isso. Eu, muito cedo, comecei a falar sobre certas coisas e o meu mentor chegou um dia a me dizer, desculpem, que quem tem razão fora do tempo não tem razão, ok? Nomeadamente nestas situações, nós que temos voz, credibilidade e algum poder de alcance, precisamos profundamente analisar as nossas intenções, ok? Existe muita ajuda que é ajuda de oportunismo, existe muita ajuda que é ajuda de propaganda. Com isso, toda ajuda é ajuda, porque no final do dia, a cavalo dado não se olha ao dente. É importantíssimo que nós, nesta altura, a gente possa filtrar aquilo que for necessário e nos focarmos apenas no objetivo. Eu queria aqui queria aqui partilhar algo. Eu, quando comecei a falar sobre certas coisas, não é? Isto falando para as pessoas que têm credibilidade neste exato momento, que têm voz. Isto é para vocês, para refletir um pouco. Eu, quando comecei a falar, há muitos anos atrás, e ainda não era muito popular ver as pessoas falarem de certa forma, eu dei conta que era necessário ter cuidado com a emoção. Porquê? Porque a intenção era boa, mas a entrega e o timing muitas vezes não eram corretos. Eu era movido pela ansiedade, pela vontade pura de intervir, mas não estava guiado pela sabedoria necessária, emocional, para saber sobre o tempo e a hora para se falar as coisas. Depois eu deparei-me com a reflexão sobre o oportunismo. Dei conta que puxar assuntos polarizantes e controversos trazia engajamento, não é? Ou seja, se eu queria atenção para aquilo que eu estava a dizer, e assim funciona a internet, era importante eu tocar em assuntos que iam causar polémica, debate e discurso, não é? E eu dei conta disso, não é? E tive que refletir sobre isso. Depois, a dada altura, tive que refletir sobre hipocrisia, não é? Eu sabia identificar o problema, sabia falar do problema, mas não estava, digamos, capacitado, não, com a sabedoria necessária para falar da profundidade do problema, não é? E não estava envolvido o suficiente, não é? Com as dinâmicas da solução desse próprio problema, ok? É muito importante. Isto que eu estou a passar, gostaria que refletissem sobre isso. A dada altura também tive que pensar sobre timing, não é? E o que é o timing? O timing é, neste exato momento, não é? Imagina, alguém mata alguém de uma família. A família do morto, nesse exato momento, não está mais preocupada em saber, digamos, no dia do enterro, não está mais preocupada em saber quem matou, do que está preocupada em ter as condições, ok, dignas para enterrar o seu morto. Então, o que isso indica, não é? É que existe um tempo e uma hora para tudo, não é? A mensagem profunda que eu quero deixar aqui é que não são horas para politiquices, não são horas para propaganda, não são horas para protagonismo, nem são horas para vender a bondade, não são horas para se destacar ninguém, nenhum grupo, nem nada, ok? É uma hora para nós combatermos a profunda lei implantada pelo opressor, não é? Que opera dentro da África. Sabem que lei é essa? Dividir para conquistar. Acredito profundamente que muita gente, ou a maior parte das pessoas, tem a mais profunda das boas intenções. Eu sou uma delas. Agora, só de boas intenções, ok? Não se cria nada. Como se diz, de boas intenções está o inferno cheio, certo? Então, a minha visão para este momento é que nós temos dois tempos. Duas fases. Neste exato momento, a fase é de mover os esforços necessários, ok? Todos e possíveis,
para levar ajuda às pessoas, instituições, grupos, seja que nome for, ok? Lesados e lesadas, ok? Esta é a primeira fase. E numa segunda instância, numa segunda fase, aí nós podemos conversar sobre o apuramento de supostas culpas, de o que é que se podia ter feito, o que é que se vai fazer, que na minha visão também, nessa segunda fase, a ideia não é apontar culpados, mas sim de responsabilizar o todo, a estrutura. Porque é fácil dizer que o Manuel, o Pedro e o Filipe são os culpados. Mas o que se passa nos nossos territórios não são culpa do Manuel, do Pedro e do João. É culpa de todos. Digamos, décadas e décadas, para não dizer de séculos e séculos. Ok? De falta de organização, de falta de seriedade, de falta de responsabilidade. Ok? Então, mesmo numa altura em que nós vamos apurar, não é? Isso. É importante nós percebermos que não é uma altura de acusar, mas sim de nós avaliarmos e debatermos sobre o quê? Estrutura, prevenção e ação. Espero que este meu vídeo tenha servido para muitos refletirem, porque neste momento, não é? O comportamento humano difere e governa, certo? E as pessoas, no final do dia, e foi um dos motivos pelo qual eu estou a fazer este vídeo, que eu vi no Instagram, eu cheguei lá num post de alguém e eu disse, esta não é a hora para se estar a falar dos dinheiros que se devia investir não sei em quê, não sei o que mais, etc. Neste exato momento, estou a falar agora, o timing é necessário. Esta não é a hora. A hora é já a seguir, mas não é esta. Neste exato momento não é mais importante discutir sobre qual o partido, sobre qual o presidente, qual a instituição. Não creio que seja agora, este momento. Ok? O mais importante neste momento agora é, como povo, nós unidos, mostrarmos que temos a capacidade de ação. Porque todos juntos nós conseguimos tudo. Certo? E depois, numa segunda fase, com muito amor no coração e a melhor das intenções possíveis, conhecimento, sabedoria e timing, não é? Sentido de oportunidade, sinceridade e honestidade, podemos falar sobre as diferentes outras frentes, não é? Que estão na base da estrutura, que não é que eu podia evitar que isto acontecesse, porque isto é uma catástrofe natural. O homem exposto aos elementos, os elementos sempre vão ganhar. A ideia é que nós estejamos preparados para melhor agir, ok? Melhor responder às adversidades, ok? Colhe quem planta, portanto, cultiva.